Graça e paz a todos. Voltamos, para estarmos neste culto de louvor e adoração. Tivemos um encontro marcado pela manhã, agora à noite, neste domingo 7 de junho de 2020, que é também considerado o dia do homem batista. Esses homens que têm realmente colocado a mão no arado para trabalhar em prol do Evangelho. E nós, como denominação batista, temos esta data alusiva, aos valorosos homens, que é claro, aqueles que já estão em memória, e os que estão trabalhando na atualidade. A nossa denominação, que também tem deixado esta marca no Evangelho e no mundo, já há mais de 400 anos organizada oficialmente, tem, de fato, levado o Evangelho a todos os povos, E neste dia, que é considerado o dia do homem batista, é um dia muito alegre, um dia em que todos nós nos sentimos responsáveis também pela propagação deste evangelho. É interessante, eu tenho aqui em minhas mãos até o compromisso dos homens batistas, que eu vou ler, e que tem tudo a ver também com o trabalho de missões, que é esse trabalho de pregar o evangelho. E diz assim o compromisso: prometo esforçar-me por uma vida digna de um homem batista, guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço, dar tudo o que puder para o sustento de missões e, pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Se assim não for, para que nasci? Então, esse é o compromisso dos homens nesta união masculina missionária. E os nossos homens da Igreja Batista Carvalho de Justiça se sintam parabenizados por esta data e desafiados para dar tudo o que puder para o sustento de missões. E o final do compromisso termina com uma frase interrogativa a todos nós, que diz assim: se assim não for, para que nasci? Então, que sejamos cada vez mais estes homens valorosos, com o coração na obra, com o coração em missões, com o coração voltado tão somente a atender ao chamado de Deus nas nossas vidas. Parabéns a todos os homens. Nós vamos orar nesse momento para iniciarmos o culto. Curve sua cabeça e feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós queremos agradecer, Senhor, por este dia, um dia muito especial, pois é denominado Dia do Homem Batista. Esses homens que o Senhor levantou para se juntarem a outros homens, para somar, fazer essa grande união e, à medida que unirem as forças, serem proclamadores do Teu Evangelho, sustentadores também da Tua obra. Ó Deus, que todos os homens sejam despertados a estarem engajados na Tua obra. Ó Deus, continua a abençoar cada homem. Ó Deus, o coração de cada um, o desejo de cada um, o sonho, ó Pai, e que o Teu nome seja engrandecido através da vida desses homens que Te buscam, que chamam pelo Teu nome, ó Deus, e que são aqui representantes do Teu reino. Abençoa, Pai, a Tua igreja também. Ó Deus, aceita este culto como adoração pura, sincera ao Deus da nossa vida. Ó Pai, continua, Senhor, a
ser o condutor das nossas vidas, nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos cantar, né? Nós temos aqui algumas músicas, eu convido você também a estar cantando conosco. E a primeira música é Em Espírito, em Verdade Te Adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Seu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Amém.
Nós vamos cantar ainda aquela música que diz: hoje é tempo de adoração. Hoje é tempo de louvar a Deus. Nós vamos cantar agora o hino do cantor cristão, de número 168, 168, Chuvas de Bênçãos. Dá-nos agora um novo desta palavra de amor.
nós temos, chuvas oramos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas de céus, a todos os crentes, pensando nosso bom Deus. Chuvas de bênção, chuvas de bênção do céu, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Glória a Deus. E nós vamos nesse momento orar mais uma vez ao Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento e vamos pedir a direção do Senhor. Oremos nesse momento. Deus Santo, nós acabamos de enaltecer o seu grande nome. Só tu és verdadeiramente Deus, não existe outro além do Senhor, não existe outro igual ao Senhor. Tua é a glória, teu é o louvor, tua é a honra, hoje e para todo sempre. Ó Pai, agora nesse momento nós pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo na meditação da Tua Palavra, que a Tua Palavra alcance os nossos corações, a tal ponto que transforme as nossas vidas e que nós possamos tão somente exaltar o Teu nome, Pai, através de toda a nossa vida. Obrigado, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor e eu peço que você abra em Gênesis capítulo 12. Nós estamos nesta jornada de mensagens baseadas no livro de Gênesis, desde o início do ano, e assim nós vamos continuar. Preciosas lições nós temos tirado para as nossas vidas. Domingo passado nós meditamos no versículo 1 até o versículo 9 deste mesmo capítulo. E agora nós vamos meditar do versículo 10 até o versículo 20. Portanto, você que já está com sua Bíblia aberta em Gênesis 12, acompanhe aí, versículo 10 ao 20. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os olhos da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher.
tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Meus irmãos, Abraão, né? Até então chamado de Abrão, todos nós lembramos que posteriormente, em outros capítulos, nós vamos ver a mudança do nome de Abrão para Abraão. Até então, nós vamos tratar como Abrão, como o próprio texto nos mostra. Nós vamos ver adiante também a mudança do nome de Sarai para Sara. E até então, vamos tratar como o próprio texto faz referência a Sarai. E, meus irmãos, para que nós possamos entender melhor, né? Aliás, eu quero dizer aqui, né? Eu vou falar hoje a respeito do Deus que oportuniza o nosso crescimento em fé através das circunstâncias e nos dá uma nova chance. Olha que maravilha, né? Deus nos dá as oportunidades para que nós possamos crescer em fé. E essas oportunidades é para cada um de nós tirarmos lições, avaliarmos a nossa postura, a nossa resposta mediante estas situações, circunstâncias que vão nos acontecendo ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida. Mas Deus também nos proporciona chances, né, para que nós possamos meditar, reaver posturas, conceitos e então tomarmos atitudes eficazes na nosso relacionamento com o Senhor. Bom, meus irmãos, nós vemos domingo passado o chamado de Abrão por Deus, né? Nós vimos aqui nos versículos anteriores. E o chamado de Abrão foi feito nos seguintes termos. Olha, volta aí para os versículos 2 e 3 desse capítulo. Nesses seguintes termos: farei de você um grande povo e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome. Em outras versões diz: tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Então, nós vemos aqui termos impactantes, termos que realmente refletem o compromisso de Deus para com Abrão no seu chamado, né? Termos como farei, engrandecerei, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Mas só, meus irmãos, que antes o Senhor havia dito algo a Abrão. Não foi somente estas palavras. Envolve todo o conteúdo com relação ao chamado de Abrão. Então Deus disse antes da sua promessa, Deus falou: saia da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, essas são as palavras de Deus para com Abraão, no chamado de Abraão. Mas quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Deus não promete facilidades. Quem promete facilidades é o diabo, mas Deus não. As coisas não acontecem da noite para o dia. Não são assim que se processam na vida das pessoas, da noite para o dia. A não ser que seja um milagre. Esse não é o caso de Abrão aqui. Não é o que o texto mostra, não é essa situação. Em geral, meus irmãos, as coisas não acontecem da noite para o dia. Quando Deus
nos chama para algo tão grande como chamou Abrão, muitas coisas vão acontecendo pelo caminho. Muitas coisas inesperadas e que todas elas têm um porquê de estarem acontecendo. A verdade é isto. Nesse chamado que Deus faz a cada um de nós, assim como Deus me chamou, Deus chamou você, Deus tem chamado outras pessoas e Deus continua a chamar outras pessoas. Deus não promete facilidades. E nós vamos entender o porquê Deus não promete facilidades. No fundo, nós entendemos que as facilidades, elas nos enganam, elas não criam em nós, além da experiência, né, um caráter realmente mais firme. Então Deus, ele conhece exatamente aqueles a quem ele criou, né? Então, meus irmãos, aqui nós encontramos três situações que o texto nos mostra que aconteceu na vida de Abrão e que acontece nas nossas vidas com muita tranquilidade no sentido de muita facilidade, acontece com todos. Então, a primeira situação que nós vemos aqui é que o Deus de graça oportuniza o crescimento de Abrão na fé através da força da natureza. Eu vou repetir. O Deus de graça oportuniza o crescimento de Abrão na fé através da força da natureza. Olha o que o texto nos mostra, né? E aqui eu preciso voltar aos versículos 4 ao 9. Você que está com sua Bíblia aberta, o texto diz assim: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã, partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do cavalo de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Esse texto é importante para que nós possamos entender. Partiu Abrão. Abrão, quando ele recebeu a palavra do Senhor dizendo: saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abrão estava em Harã. Em obediência à palavra de Deus, ele percorreu cerca de 1.100 quilômetros. Detalhe, a pé. 1.100 quilômetros. Por certo, naquela caminhada ele não teve facilidades, né? Foram montanhas e mais montanhas, foram ladeiras e mais ladeiras, foram obstáculos no seu caminho, foram pedras e mais pedras, né? Foi ter que passar por outros lugares habitados que
talvez não tivessem recebido eles bem, mas o fato é que Abrão, juntamente com Sarai e toda aquela comitiva que estava com ele, porque ele era uma pessoa de posses, né? Caminhou 1.100 quilômetros até chegar em Canaã. A terra que Deus havia prometido a ele, né? E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Chegando lá, Deus aparece a ele e diz: à sua descendência darei esta terra. Imediatamente Abrão constrói um altar em dedicação ao Senhor. E o texto nos mostra aqui, nesses versículos que acabei de ler, né? Dos versículos 7 ao 9, Abrão começou a percorrer aquela terra, né? Foi em direção às colinas, que a leste está Betel, armou um acampamento, ou seja, ele se estabeleceu ali, construiu outro altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, e depois ele prosseguiu em direção ao Neguebe. Ou seja, parece, né, que depois que ele recebe esta palavra do Senhor, dizendo: à sua descendência darei esta terra, parece que há um sentimento em Abrão de que ele estava explorando aquela terra, ele estava em reconhecimento daquela terra. Então, a terra, né, que Deus havia de lhe dar e dar à sua descendência, ele estava ali, em conhecimento daquela terra. Quando ele pensa, né, que a promessa de Deus já estava se cumprindo, olha o que acontece. É o texto de hoje que nós lemos, do 10 ao 20. Houve fome naquela terra. Houve fome naquela terra. Uma fome tão severa que foi necessário ele tomar uma atitude de sair dali e ir em direção ao Egito, levando sua esposa, seu sobrinho Ló e toda a sua comitiva. O que é que nós vemos aqui, meus irmãos? O que é que nós extraímos como lição para a nossa vida? Tomando por base o que aconteceu a Abrão, a fé em Abrão precisava ser desenvolvida muito além do que apenas atender ao chamado de Deus. Ele precisava, esta fé precisava ser forjada pela permissão de Deus, através da força da natureza. A força da natureza aqui, no caso, esta seca, que atingiu aquela terra que Abrão, já estava a possuir. Portanto, a primeira prova que Deus faz com Abrão é através da seca que se instalou naquela terra. Poderia ter sido qualquer outra coisa, mas não foi. Foi a seca que aconteceu. Ele poderia ter questionado a Deus: Senhor, se o Senhor irá dar esta terra, por que agora permitiu esta seca? Conosco não é diferente. Deus permite que aconteça coisas semelhantes para provar a nossa fé. Não é à toa que o profeta Abacuque, e aí eu vou ler para os irmãos e peço que abram também. O profeta Abacuque, ele escreve em
no seu livro, Abacuque 3, versículos 17 e 18, escrevendo da seguinte maneira: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Os obstáculos fazem parte do nosso caminho. E eles podem se apresentar de várias maneiras. Se apresentou na vida de Abraão desta maneira, através de uma seca. Esta foi uma prova de fé para Abraão, que não questionou a Deus ao enfrentar a dificuldade. Nós não vemos Abraão se queixar aqui de Deus. Senhor, me trouxe para essa terra seca, e que já era seca e agora vem uma seca maior. Meus irmãos, o texto fala aqui que Abraão, ele prosseguiu em direção ao Neguebe. Sabe o que é o Neguebe em Israel? É um deserto que toma mais de 50% do seu território. E Deus enviou Abraão para lá. É interessante como é a nossa resposta com relação às situações da vida. Quando nós enfrentarmos uma prova assim, não vamos colocar em dúvida a vontade de Deus na nossa vida. Não vamos fazer isso. Veja qual é a melhor alternativa que tem, nem que seja temporariamente, até novas oportunidades, mas sem perder o foco no que Deus falou. É uma questão de fé. O que Deus falou está acima das circunstâncias. As circunstâncias são apenas para provar a nossa fé, se nós cremos de fato na direção de Deus para a nossa vida. Deus disse a Abraão: saia, vá para uma terra onde eu te mostrarei. Deus não nos leva, não nos conduz à perdição. Deus só nos conduz à salvação. Essa foi uma prova de fé na vida de Abraão. Sem se desesperar, sem murmurar, sem se queixar de Deus, ele levantou a cabeça, foi em direção ao Egito. Essa temporariamente era uma solução até Deus proporcionar uma outra oportunidade. A segunda verdade que nós encontramos aqui é que Deus oportuniza o crescimento de fé de Abraão, né, através das circunstâncias. A primeira foi Deus oportunizou o crescimento de fé de Abraão através da força da natureza. E agora através das circunstâncias. Nós voltamos para os versículos 11 ao 16, que diz assim: quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. E aqui, os versículos 14 ao 16, acontece realmente
aquilo que Abrão havia previsto, né? A corte de Faraó se admirou pela beleza de Sara. Meus irmãos, descer ao Egito resolvia parte do problema, que era a fome. Mas chegar lá e dizer que Sarai era sua mulher era o mesmo que decretar a sua morte. Essa era a prática. Era a prática. Faraó só poderia adotar Sarai em seu harém se ela não tivesse marido. E aí teria que fazer o quê? Matar Abrão. Abrão sabia da prática. E é interessante, meus irmãos, né? Sabe qual a idade que Sarai tinha? 65 anos. Portanto, era exatamente isso que Abrão temia, né? Sarai estava com a idade de 65 anos e com uma beleza que despertava a atenção dos homens daquela época. A verdade é que Abrão, ele tremeu na base por temer por sua vida, e então ele orienta a sua mulher a dizer uma meia verdade. Sabe por quê? Porque Sarai era de fato sua irmã também. Sua irmã por parte do pai e não de mãe. E que depois se tornou também sua esposa. Você quer conferir isso? Olha o capítulo 20, versículo 12 da sua Bíblia, que registra lá em um outro episódio, e Abrão declara que ela era sua irmã por parte de pai, não de mãe, e que depois se tornou a sua mulher. Então, ele falou uma meia-verdade, e meia-verdade se torna mentira, né? Então, Abrão, movido pelo medo, pediu para Sarai mentir. Abrão, mesmo depois de ouvir do próprio Deus promessas grandiosas, permitiu que o medo fosse maior que a sua fé. Meus irmãos, as circunstâncias que se apresentam a nós não são para nos causar medo ou para nos derrotar, mas são para crescermos em fé através delas. É para crescer. Deus, ele permitiu aquela seca para que Abrão se deslocasse com Sara e todos até o Egito, para que forjasse a fé em Abraão. Deus sabe o que Abrão precisava. Deus sabe o que é que nós precisamos, em que nós precisamos ser mexidos, né, agitados, para que a nossa fé em Deus possa crescer, em que nós precisamos ser provocados para que a nossa fé possa ser uma fé cada vez mais crescente. Deus sabe de todas as coisas. E nós temos aqui um claro exemplo como podemos ser aprovados ou reprovados em meio às circunstâncias. Deus jamais vai deixar de forjar a nossa fé. Ele vai permitir que várias e várias situações aconteçam para crescermos em fé. O que vai fazer diferença é a nossa resposta em cada situação. É o que vai mostrar em quem de fato está a nossa fé. Se em Deus ou em algum jeitinho que nós damos.
Interessante que aqui no Brasil tem aquela famosa frase, né? O jeitinho brasileiro. O brasileiro tem que dar um jeitinho em tudo, né? Tem que querer consertar tudo, né? Ao seu modo. Abrão quis acreditar mais no seu jeitinho para aquela situação do que em Deus. Eu creio que se Abrão falasse a verdade, Deus iria providenciar o escape para ele e sua mulher. Meus irmãos, no nosso relacionamento com Deus, nós entramos com a fé nele e o resto é com Deus. Sem fé não existe relacionamento com Deus. A nossa parte é crer. A nossa parte é confiar no que Deus diz. A nossa parte é ter fé de que Deus cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes e que Deus providencia todas as coisas para nos suprir. O salmista, no Salmo 37, versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar é confiar, é ter fé, é acreditar em cada palavra que Deus diz. Né? O resto é com Deus. Deus providencia o que for necessário para mim e para você. As circunstâncias aparecem na nossa vida, não é para testar Deus, mas é para testar a nós. Deus continua sendo Deus e nós precisamos ser tratados, forjados, como que no fogo. O Deus de graça oportuniza o nosso crescimento em fé através das circunstâncias. Era isso que Deus estava fazendo com Abraão e Ele está fazendo na nossa vida. A terceira verdade que nós encontramos aqui neste texto é que o Deus de graça oportuniza o crescimento em fé através de uma nova chance. Versículos 17 ao 20. Olha o que diz. Mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que ela era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher. Tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Abrão foi pelo caminho errado. Agiu por conta própria, não levando em consideração o que Deus havia falado a ele. E ainda levou a sua mulher a acompanhá-lo no mesmo pecado. A história se repete. Quando nós nos lembramos do primeiro casal, Adão e Eva, em que o pecado de um afetou o outro, e que na verdade afetou toda a humanidade, neles se tornaram todos pecadores diante de Deus. Abrão pensou somente nele, as consequências sobre ele. Abrão não pensou em Sarai, sua mulher. Mas acontece que Deus providenciou o escape para ambos. O versículo 17 nos mostra isso. Mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças.
E há um motivo. O próprio texto nos mostra, prosseguindo. O texto diz assim: por causa de Sarai. Por causa de Sarai. Está aí em sua Bíblia. Nos planos de Deus, Faraó não podia tocar em Sarai de jeito algum. E por causa de Sarai, Abrão também foi abençoado. Meus irmãos, assim como Sarai foi afetada pelo pecado de Abrão, Abrão foi abençoado por causa de Sarai. Deus protegeu o casal. Enquanto o ser humano agir por conta própria e não levando importância à palavra de Deus, vai se metendo em encrencas ainda maiores. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, livra os dois dos apuros, dando assim mais uma chance de crescer em fé no Senhor. Meus irmãos, Deus de fato oportuniza uma nova chance para nós crescermos em fé. Deus é um Deus de graça. Nós estamos vivendo no tempo da graça. É a oportunidade que Deus nos dá para nós crescermos em fé a cada dia, a cada momento, em meio às circunstâncias da vida. Todas essas oportunidades que Deus dá, que Deus permite, são para nós crescermos em fé no Deus que pode tudo fazer. O texto de hoje nos ensina, que nós servimos a um Deus que oportuniza crescimento da nossa fé através das circunstâncias da vida. Deus é um Deus que proporciona chances, oportunidades para nós revermos os nossos conceitos em relação ao nosso relacionamento com o Senhor, se de fato tem sido de fé, tem tido um envolvimento da nossa parte para com Ele, ou se é apenas dele para conosco. Deus é comprometido com o que Ele fala, com a sua palavra, mas nós precisamos ser comprometidos também com o que nós temos ouvido da parte do Senhor, e isso é fé, é confiança. Há um tempo em que essa oportunidade, esta chance será fechada, a porta será fechada. E será quando Cristo em glória vier nas nuvens pela segunda vez, este será o momento em que Deus levará a todos que responderam com fé a Ele. Mas quem não respondeu com fé não subirá aos céus para se encontrar com Jesus, ficará aqui. Meus irmãos, não vamos permitir que nada seja em vão na nossa vida. Tudo que tem acontecido na nossa vida não pode ser em vão. São oportunidades que Deus nos dá para de fato crescermos e crescermos de uma maneira em que nada venha nos tirar dessa sintonia com o Senhor. Pode faltar, como o texto aqui em Abacuque que nós lemos, a videira pode não frutificar, a lavoura pode não dar o seu fruto, pode não haver ovelhas no pasto, nem bois no curral, mas todavia a nossa alegria está no Senhor, não depende das circunstâncias. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem nos dito.
essa deve ser a nossa bússola. A palavra de Deus. Possamos agarrar as oportunidades com a fé autêntica, com a fé genuína, aquela fé que Abraão diz, que o autor aos Hebreus diz que agrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Que nós possamos caminhar nesta jornada com a fé necessária na pessoa do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente. Que esta palavra seja aplicada totalmente em nossos corações. Vamos orar nesse momento? Vamos agradecer ao Senhor. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso, o Deus que atuou na vida de Abraão, Deus que atuou na vida de tantos homens e tantas mulheres que hoje são referências para as nossas vidas, que deixaram exemplo para cada um de nós. É claro que em algum momento eles fracassaram na sua fé, e a tua palavra é honesta o suficiente para mostrar o erro deles, para que nós também possamos aprender, mas também mostra os acertos e que, mais uma vez, nós podemos tirar lições para as nossas vidas. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado e que nós possamos, de fato, crescer em fé. Glórias ao teu nome. Nos dá, Senhor, uma noite na tua santa e gloriosa presença. Nos dá uma semana também totalmente voltada, Senhor, à comunhão contigo, Pai. Ó Deus, glórias ao teu nome. Nós agradecemos por esse momento em que, como igreja, podemos adorar ao Senhor, podemos prestar este culto ao Senhor. Nós oramos agradecidos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se lembrem daquela música que nós sempre cantamos e gostamos de cantar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Que assim seja a nossa vida, sempre rompendo em fé nos caminhos do Senhor. Tenha uma boa semana, Deus abençoe a mim, Deus abençoe você e boa noite em nome do Senhor Jesus.